Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje vamos falar sobre o sistema de reeleição política no Brasil. Observando o cenário político atual, que é de questionamento por parte dos brasileiros, discutiremos se a reeleição tem trazido benefícios ou prejuízos para a população. A equipe do TVT foi às ruas saber qual a opinião do público a respeito do assunto. O que você acha sobre reeleição no Brasil? Bom, eu sou contra a reeleição porque eu acho que se não trocam os políticos que estão no poder, isso acaba inibindo as coisas no país, por exemplo, ou num estado ou numa cidade, fica sempre aquele governo e aí não tem chances e oportunidade de ter outras mudanças. Eu não acho uma coisa legal, não concordo, eu acho que tinha que mudar. Lógico que depende muito de quem está no poder, mas em geral é uma coisa que eu não concordo. Eu acho que a reeleição geralmente atrapalha inclusive o primeiro mandato, porque todo mundo trabalha em função da reeleição. Se nós não tivéssemos reeleição, o primeiro e único mandato seria muito melhor trabalhado. Eu não tenho uma opinião formal sobre o assunto, mas eu acredito que é um tema que ainda deve ser estudado, não só pelos políticos, mas também pelos cidadãos que votam e que colocam essas pessoas no poder. Eu acho justo ter reeleição, porque todo mundo precisa de uma segunda oportunidade, só que em alguns momentos seria ruim, por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que tem que ter, porque senão não tem como julgar um governo se foi bom ou ruim, só com apenas 4 anos, dá para ver todo o trabalho. E para conversar sobre o sistema de reeleição no país, convidamos o mestre e doutor em comunicação social e também professor de comunicação e política, Sebastião Geraldo. Seja bem-vindo, professor, muito obrigado pela presença. É uma satisfação estar aqui com vocês para poder responder as questões que vocês formularem. Estou à disposição. Professor, quando o processo de reeleição foi implantado no Brasil? O processo de reeleição foi implantado no primeiro mandato do Fernando Henrique, provavelmente foi no ano de 1997, em que estava no final do primeiro mandato, evidente, e por conta de interesses e, vamos dizer, uma jogada política, resolveu-se aprovar uma emenda, foi por meio de uma emenda constitucional. Então, o governo, evidentemente, tinha interesse em permanecer no poder por mais um tempo, né? No primeiro mandato ele tinha uma grande popularidade, então resolveu-se discutir, levar para uma proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional, e essa proposta foi aprovada. Mas foi aprovada já com vício, porque naquele momento eram publicados nos jornais aí diversas denúncias de corrupção, de compra de voto, distribuição de concessão, não, mas de autorização de rádios comunitárias. Isso foi provado, né? Então a reeleição foi aprovada num clima que a gente pode dizer assim, de corrupção, pelo menos pelo que foi denunciado, né? Mas é evidente que isso aí gerou alguns problemas posteriores, porque o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ele foi considerado um fracasso pelos próprios eleitores, porque a popularidade dele terminou, vamos dizer, muito abaixo do que se esperava, né? Professor, na sua opinião, a reeleição é um sistema que traz benefícios ou prejuízos para o nosso país? Eu posso dizer que a reeleição em si não traz nem benefício e nem malefício, né? O problema é o uso que se faz dela, né? Eu estava vendo um entrevistado dizer que muitos políticos acabam trabalhando no primeiro mandato para a sua reeleição. E não tenha dúvida nenhuma, quando o indivíduo pensa nele, pensa assim, em se perpetuar no poder, é evidente que é um malefício. Eu creio que o político, o administrador público, ele tem que pensar na população, tem que pensar em políticas públicas, tem que pensar no bem que pode fazer, especialmente para as camadas sociais menos privilegiadas economicamente, né? E o que se percebe é que nem sempre isso acontece, né? Então, você às vezes nós temos experiências aqui na América Latina de presidentes que foram reeleitos e continuaram com grande popularidade, e presidentes que foram reeleitos e chegaram no final do mandato com uma péssima popularidade, provavelmente não seria reeleito novamente, né? E essa instituição reeleição também, ela ganhou contornos na América Latina, né? Alguns presidentes conseguiram aprovar o segundo mandato e depois foram para o terceiro e agora ficam no poder quase que permanentemente. Quer dizer, então é evidente que um projeto para ficar no poder para sempre, é evidente que não é um projeto que beneficia a população, né?
E o senhor concorda ou discorda da afirmação de que o segundo mandato do candidato reeleito é pior do que o primeiro? É complicado dizer assim, afirmar isso de forma contundente, porque nós tivemos experiências aqui no Brasil. O primeiro mandato do Fernando Henrique, ele terminou com uma popularidade razoável e conseguiu se reeleger. O presidente Lula, e depois do segundo mandato, foi considerado péssimo, terminou com baixa popularidade, teve uma rejeição muito grande depois, nas outras eleições, prejudicou até os seus candidatos, né? A gente acompanhou isso nas últimas eleições. Alguns candidatos preferiam que o Fernando Henrique nem aparecesse nos programas para não ter prejuízo para a eleição. E o que aconteceu com o Lula foi diferente. Quer dizer, Lula ele teve um primeiro mandato, conseguiu se reeleger, não foi tão fácil para se reeleger, e o segundo mandato terminou com uma popularidade a mais de, segundo os institutos de pesquisa, mais de 80%, que é uma coisa, quer dizer, provavelmente o presidente mais popular da história do país no seu segundo, digo-se, mas um presidente que terminou o mandato com maior popularidade no país. Então, nesse sentido, é difícil você dizer se é... E agora, nós estamos vivendo uma outra experiência, uma experiência que está começando, e está começando de uma forma muito traumática, né? A ideia que se tem é que a eleição ainda não terminou, né? Que vocês estão prolongando a eleição e a gente não sabe como é que vai terminar isso, né? Porque não sabe se... Isso não é problema, vamos dizer, da reeleição em si, mas é um problema da conjuntura política e econômica do país que está conduzindo, vamos dizer, essa disputa, vamos dizer, eleitoral do ano passado, que não termina nunca. Então, eu creio que não é um problema da reeleição, mas é um problema da conjuntura política atual, conjuntura econômica atual, dos problemas de corrupção que foram ou não foram apurados convenientemente durante os últimos governos, né? E que essa corrupção não é desse governo, desse que começou recentemente, nem do governo passado, mas a gente sabe muito bem que isso é de muito tempo, né? Mas é evidente que apurar a corrupção é muito importante, mas não podemos dizer que o segundo mandato ele traz prejuízo por conta de uma conjuntura como essa. As grandes democracias do mundo têm reeleição e isso não é questionado, né? Nós tivemos um caso nos Estados Unidos que demorou mais de um mês para se resolver quem era o presidente da República, resolveu, não houve mais questionamento, né? Aqui nós estamos vivendo um contexto em que a eleição acabou e continuam discutindo se deve ou não continuar o presidente da República, né, no poder. Professor, fazendo então um retrospecto sobre o sistema eleitoral, a reeleição, nesses 20 anos, quase 20 anos, né, que ele está em vigor, o senhor acredita que ele deve ser mantido ou deve ser alterado? Eu falei um pouquinho, já fiz um pouco esse retrospecto, né? E a gente mostra que, isso tá pela nossa história recente dessa reeleição, demonstra que a gente não pode assegurar, dizer com segurança que é negativo a reeleição. No entanto, depende muito da conjuntura econômica política. E eu acho que a reeleição ela é, vamos dizer, bem-vinda para a democracia. Porque se você tem um presidente um prefeito, um governador que fez um bom trabalho, é evidente que o povo tem o direito de escolher ou mantê-lo no poder por pelo menos 4 anos, né? Então seria um prejuízo para a democracia, eu acredito, você não ter o direito de optar para a continuidade de alguém que está no poder e que satisfaz os interesses da população, que administra com coerência, com competência, com honestidade, né? Seria um prejuízo para a democracia, sim. Eu acho que em democracia você tem que fortalecer as instituições e uma instituição que pode ser fortalecida é a reeleição. É evidente que desde que a pessoa não trabalha em benefício próprio, em benefício do seu grupo e com a intenção de se reeleger permanentemente, né? Agora, também é um prejuízo, nesse caso, eu já fiz referência, quando você trabalha um primeiro mandato, o último ano praticamente você está trabalhando para a sua reeleição, quer dizer, aí não é conveniente, vamos dizer, né? Professor, você considera interessante a proposta de alongar os anos do primeiro mandato para 5 ou 6 anos, caso acabe a reeleição no Brasil? Tem gente que considera que 4 anos é pouco, né? Um dos argumentos para aprovar a reeleição foi justamente esse. Então vamos aprovar a reeleição porque 4 anos, se o governo é bom, então você fica 8 anos.
Mas isso é evidente que decorre muito de quem, dos interesses do grupo que está no poder, do grupo que tem condição de articular no Congresso Nacional e fazer valer a reeleição, né? Portanto, eu considero que 4 anos, 5 anos, 1 ano a mais, 1 ano a menos, não faz muita diferença. Por isso que eu acho interessante, sim, a instituição da reeleição. Mas eu tenho convicção que se for aprovado, vamos dizer, acabar com o processo com a reeleição no país, é evidente que vão se pensar em alongar o mandato para 5 ou 6 anos. Quer dizer, na verdade, você está alterando uma instituição, reeleição, mas está permitindo que o candidato ou o político ele permaneça no poder mais tempo, né? Eu acho que se você permite a reeleição, quer dizer, você dá a oportunidade para o eleitor ele dizer se concorda ou não com o prolongamento desse mandato e não impor mais 1 ano, né, contra a vontade, por exemplo, de quem elegeu, se chega no final do mandato não aceita mais esse político, né? Eu creio que 4 anos seria suficiente, mas eu concordo, conforme já afirmei, com a reeleição. Quer dizer, então você está deixando nas mãos do eleitor a decisão se ele deve ou não continuar. Se você prolonga para 5 anos, né, você, de certa forma, está impondo mais 1 ano, não está dando a liberdade do eleitor de dizer, olha, basta, né? E o senhor acredita que o sistema de reeleição pode trazer consequências distintas, dependendo de cada cargo político? Sim, por exemplo, você imagina, por exemplo, nós vivemos hoje o legislativo, a pessoa pode ser reeleita indefinidamente. Tem gente que fez da política uma sua profissão. E isso eu acho péssimo, porque as pessoas não pensam em votar em questões que beneficiam o povo, beneficiam a população, mas a gente vê isso claramente, né, fazendo esforços corporativos de aprovar leis, aprovar regras que beneficiam sim os próprios políticos, e normalmente isso traz prejuízo para o povo, né? Traz prejuízo para o eleitor. Então seria muito importante também que se estabelecesse um limite de reeleição para o legislativo. Um vereador, um deputado, um senador, um deputado federal, que ele tivesse talvez uma reeleição, e aí você conseguiria fazer, então, provavelmente, com que a legislação eleitoral, com que a política, essas mudanças que a gente vem se arrastando durante tanto tempo, se fala em reforma política, e que não acontece por conta de interesse daqueles que estão no poder e que têm interesse em perpetuar no poder. Então, você certamente daria uma chance para essas reformas que não têm acontecido nos últimos tempos e que a população ela anseia por essas mudanças, né, para que seja uma eleição mais justa, mais limpa, e que a legislação eleitoral satisfaça melhor os anseios da população que tem saído nas ruas aí pedindo para que haja mudança. O professor acabou de comentar, né, que a população anseia por mudanças. Uhum. E como o senhor acredita que a população pode intervir para que essas mudanças no sistema eleitoral aconteçam? Eu creio que por meio de manifestações públicas, por meio das redes sociais, é o que a gente tem acompanhado, que eu acho que, de certa forma, tem repercutido no Congresso Nacional, tem repercutido no Executivo, né? A gente tem acompanhado aí que tanto os representantes do Executivo quanto do Legislativo têm, de certa forma, tentado atender ou tentado se aproximar, né, das expectativas da população no momento que saem às ruas, no momento que se manifestam nas redes sociais. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela participação e o TVT fica por aqui.